Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Tá tudo bem mesmo? Tudo tranquilo? Estão estudando bastante aí? Que bom, que bom. Fico feliz, eu ouvi isso mesmo, não foi? Certo. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre módulo 6. Aliás, a gente vai falar sobre o módulo 9, a turma 6º ano. Iremos utilizar o caderno 3, tá? E falaremos sobre isso aqui, ó, pessoal. Climas do Brasil, ok? Aí existem fatores climáticos que influenciam no clima, a gente já estudou sobre isso. Existem também algumas características do nosso país, a posição geográfica dele, que nos permite ter o clima que nós temos. Isso tudo nós iremos ver nesta aula, mas para você, meu querido e minha querida, me acompanhar, é importantíssimo que você abra seu caderno 3 lá na página 221, módulo 9, tá? E mais, eu vou sair aqui na tela para que você pause o vídeo e tire um print, ou pause o vídeo e copie isso aí do quadro no seu caderno, tá? Depois que você copiar isso aí no seu caderno, a gente volta. Copiou, né? Então, vamos lá, vamos seguir. Ó, Climas do Brasil é o título do módulo 9. Nós vamos falar sobre alguns fatores. Vocês sabem que a gente estudou, inclusive, no módulo 7 esses fatores. Existem fatores climáticos que influenciam no clima, né, no tempo. Isso permite que a gente chegue a conclusões do porquê que determinado lugar é mais seco, do porquê que determinado lugar é mais quente, né? O Brasil, ele é extremamente grande, né? É um país que se destaca pela sua extensão territorial. Isso permite a gente concluir que, dependendo da região a qual a gente está se referindo, ele pode ter uma predominância de clima diferente. Por exemplo, no sul do Brasil, nós entendemos que lá é mais frio, a gente percebe que é mais frio. A gente chega a essa conclusão por quê? Devido a alguns fatores climáticos, tá? Devido, por exemplo, ele está localizado não na região temperada do sul, que é uma região mais fria do que a região tropical, né? Isso tudo influencia, pessoal. E os fatores climáticos, os fatores do clima são latitude, altitude, massa de ar, correntes marítimas e maritimidade e continentalidade. Você lembra que latitude refere-se o quê? A linha do Equador, tá? Onde existe aí um plano que você pode observar tanto norte como sul, porque você está observando ao longo do meridiano de Greenwich, certo? E a altitude também influencia, porque se determinado local é mais alto ou mais baixo, eu tenho o quê? Eu tenho a possibilidade de ter uma influência, né? Aliás, tem-se uma influência ali da altitude daquela região. Porque o ar fica mais rarefeito, existe ali uma camada, né, da atmosfera, que são camadas mais frias. Quanto mais você consegue ter uma altitude significativa, então isso também influencia. A massa de ar, pessoal, que é nada mais do que essa porção de vento, né, essa porção de água, né, de ar, melhor dizendo, essa porção de ar que traz umidade, que leva umidade, né, que permite que haja influência pluviométrica, uma grande quantidade de chuva, né? Então a gente diz que tem um grande índice pluviométrico em determinada região devido a essa massa de ar, porque ela trouxe aí uma umidade maior. E existe também as correntes marítimas, que também influenciam no clima nas regiões. Dependendo, elas podem ser quentes, elas podem ser frias. Se forem quentes, elas vão gerar mais umidade para o ar, logo vai ter mais chuva no continente, na região continental. Ao contrário, as correntes marítimas frias, elas roubam, digamos assim, aí, ou melhor, elas anulam aí o fator da umidade. Por quê? Porque são frias, então são mais profundas, não evaporam como evaporam, por exemplo, as quentes, certo? E quando chove, chove no mar e não na região continental. Isso promove aí uma temperatura mais quente, mais árida, uma região que não está recebendo chuva devido a esse fator de corrente marítima fria, tá? Podendo ser fria ou quente, cada uma tem a sua especificidade, ok? Lembra disso.
Maritimidade e continentalidade, você lembra que maritimidade remete-se a áreas que estão próximas do mar, ok? Que tem influência do mar, diferente da continental, que é mais no interior do continente, está mais distante de uma grande porção de água. Se eu não tenho uma grande porção de água perto do local, da área ali onde eu vivo, por exemplo, esse local ele tende a ter uma amplitude térmica maior. Por quê? Porque há uma variedade de clima. A água que evapora do rio, por exemplo, do mar, essa água, ela serve como um fator de equilíbrio para a temperatura daquela região. Então, a maritimidade, ela permite que tenham temperaturas geralmente mais amenas, mais equilibradas, e esse fator continentalidade, permite que haja mais amplitudes térmicas devido à entrada, né, mais para o continente, mais afastado aí do mar, beleza? Lembra que o Brasil é considerado um país tropical. Por quê? Porque o Brasil está localizado aí quase que 100%, quase 100%. Existe aí uma cerca de 10%, 20% no máximo. O Brasil está fora da região da área tropical, né? Da zona tropical. A maioria do país está na zona tropical, mas existe aqui a região sul que está na temperada do sul, né? Na zona temperada do sul. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 zonas climáticas. Coloque isso aí no seu caderno, ó. 5 zonas climáticas no planeta, ok? 5 zonas climáticas, 5 zonas climáticas. O Brasil está localizado na zona tropical na sua maioria, ok? Mas existe a polar, existe a temperada do norte, existe a temperada do sul e existe a polar do sul, polar do norte, né? Ou glacial sul e norte, ok? Nós temos o que? Temos aqui linha do Equador, que passa inclusive, ó pessoal, sobre a região do Brasil, linha do Equador, e o Trópico de Capricórnio também corta aí ao Brasil, tá? São duas características também que a gente deve levar em consideração. Por quê? Porque se o Brasil está localizado bem próximo da linha do Equador, significa que é mais quente, tá, pessoal? Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é aquela região. Por isso que a gente chama de tropical, também levando em consideração que existe Trópico de Capricórnio e Trópico de Câncer. Então tá entre dois trópicos diferentes. Esses trópicos aqui a gente chama de zona tropical por isso, ou zona intertropical, tá? Também pode ser conhecido desta forma, ok? 5 zonas climáticas, Brasil principalmente localizado aí na zona tropical. Existe a parte sul que está na temperada do sul, a linha do Equador corta, também Trópico de Capricórnio também corta aqui essa região, ok? Nós temos aqui um relevo brasileiro com baixas altitudes, a gente já estudou isso, raramente ultrapassa 800 metros. O Brasil ele tem baixas altitudes, por quê? Porque ele não passou, aliás, ele passou por um processo de erosão, né? O Brasil ele não tem, por exemplo, também encontro de placas tectônicas, logo não se gera aí montanhas ou dobramentos modernos. Por isso que nós temos mais uma região que sofreu erosão ao longo dos séculos, ao longo de vários períodos, e houve o quê? Uma baixada, né? Uma diminuição da elevação desse território. Então o Brasil ele é marcado por baixas altitudes, raramente ele ultrapassa 800 metros. Vocês vão localizar regiões mais altas em partes onde houve aí o encontro de duas placas tectônicas, enfim, que sofreram esse processo de choque. As massas de ar garantem, pessoal, as massas de ar garantem a umidade, logo existe grandes índices, né? Grandes índices pluviométricos. Isso significa o quê? Aqui há um erro, né? Deixa eu corrigir aqui para você não colocar no seu caderno errado. Vamos lá? As massas de ar garantem
a umidade, logo existe um grande índice, ok? Índice pluviométricos. O que nós podemos considerar quanto a isso, pessoal? Nós podemos considerar que existe aqui várias massas de ar, ao todo 5, tá? Que influenciam o clima do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Massa equatorial continental, ok? A gente chama de MEC, certo? Ó. Massa equatorial continental. Existe a massa equatorial atlântica, existe aí a massa tropical continental, massa tropical atlântica e existe também a massa polar atlântica. Esses 5, tá? Essas 5 são as 5 massas de ar que influenciam no clima do Brasil. Cada uma tá localizada em uma determinada região, predomina em uma determinada região. Se vocês observarem lá na página 226, vocês vão localizar aí esse mapa onde indica a direção de cada massa de ar que você pode encontrar aqui no Brasil. Página 226, tá, pessoal? Para vocês me acompanharem. Por exemplo, tem aqui no Saiba Mais. Vamos ler comigo? Saiba Mais, página 226. Essa parte aqui, verde, esse quadro verde, onde diz o seguinte, ó. Durante o inverno, o clima no Brasil sofre grande influência da massa polar atlântica. Essa massa entra pelo sul e, embora seca em razão de sua origem, sua passagem e seu contato com outras massas de ar provocam chuvas e quedas de temperatura local dentro do país. Ela segue 3 caminhos diferentes, como mostra no mapa ao lado. Aí você encontra aqui o mapa ao lado, identificando que a direção dessa massa polar atlântica, ela influencia aqui, pessoal, ó, na região norte, na região aí central, ela influencia um pouco ali no sudeste, principalmente, né, sudeste, sul, enfim. Isso aqui é importante a gente saber porque existem fatores climáticos que mudam o nosso clima e dependendo de qual região a gente esteja analisando, esteja localizado, a gente vai sentir essas diferenças, né? Mesmo estando em um mesmo país, o nosso país tem uma grande diversidade, inclusive de climas. Eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro. Acompanhe sempre a Agenda Edu e faça as atividades deste módulo. Até mais, guerreiros!